Olá, sou Gustavo, professor da UFMG, e hoje nós vamos estudar a integral definida. Os objetivos da aula são tematizar um procedimento para calcular áreas de figuras planas com lados curvos, definir integral definida. Sabemos como encontrar de maneira simples a área de muitas figuras geométricas planas. Neste caso aqui nós temos um círculo e nós sabemos que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Aqui nós temos um quadrado e a área do quadrado é lado ao quadrado. Aqui nós temos um triângulo e a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Neste caso, nós temos uma figura um pouco mais complexa, mas note que eu posso dividi-la em vários triângulos e a área dessa figura vai ser justamente a soma das áreas desses triângulos. Porém, não sabemos ainda calcular a área de figuras planas com lados curvos, como no exemplo abaixo. Então, para calcular essa área aqui, não existe uma fórmula específica como as utilizadas no exemplo anterior. Para calcular áreas desse tipo, nós vamos utilizar um raciocínio bastante engenhoso desenvolvido pelos matemáticos do século XVIII. Então, para descrever esse procedimento, nós vamos considerar uma função contínua f, definida no intervalo fechado aqui de A até B, e para simplificar aqui a visualização do procedimento, nós vamos tomar que a função vai ser maior ou igual a zero para todo x pertencente a esse intervalo fechado AB, como está indicado aqui no gráfico. Ou seja, vocês estão vendo que de A até B, a função ela vai ser sempre maior ou igual a zero. Para calcular essa área sob a função f de A até B, limitada pelo eixo x, nós vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, nós vamos dividir esse intervalo de A até B em n partes iguais. Então, se eu quero dividir essa medida aqui em n partes iguais, nós sabemos que daqui até aqui vale justamente b menos a, né? Pois daqui até aqui vale b, daqui até aqui vale a, então somente essa medida aqui vale b menos a. E como eu quero dividir em n partes iguais, então cada pedaço desse aqui vai valer b menos a sobre n, que eu estou chamando de ΔX. Então, cada pedacinho desse aqui vai valer ΔX. Então, como eu estou dividindo aqui essa medida de A até B em n partes iguais, consequentemente eu vou estar dividindo aqui o intervalo AB em n subintervalos, no caso, esses subintervalos aqui. Então, se eu chamar o A de x0, o x0 mais o ΔX, eu vou parar nesse ponto aqui, que eu vou chamar de x1. O x1 mais o ΔX, vou parar nesse ponto aqui, que é o x2, vou realizando esse procedimento até chegar nesse último ponto, que é o B, que eu vou estar chamando do xn. Então, note que o intervalo AB foi dividido no intervalo do x0 até x1, do x1 até x2, do x2 até x3, até o xn-1 ao xn. Para cada um desses subintervalos, né, nesse caso aqui o i varia de 1 até n, para obter todos os subintervalos, escolhemos um ponto qualquer que eu vou representar por xi asterisco. Chamamos os números x1 asterisco, x2 asterisco, até o xn asterisco
de pontos amostrais são representados aqui na cor azul. Então, cada um desses subintervalos, eu vou escolher um número qualquer e eu vou representar eles dessa forma aqui. Por exemplo, no intervalo do x0 até o x1, eu vou escolher um ponto amostral, que no caso esse ponto é azul, eu estou denotando aqui por x1 asterisco. Agora, do intervalo do x1 até o x2, eu vou escolher esse outro ponto aqui, que é o x2 asterisco. Do intervalo do x2 até o x3, vou escolher esse outro ponto aqui, que vai ser o x3 asterisco, e vou continuar esse procedimento até o último intervalo. Em seguida, nós construímos esses retângulos aqui. Note que a base de cada um desses retângulos vale ΔX. A altura eu tomei aqui justamente como valendo o f do x1 asterisco. Então, se aqui nós temos a função y igual a f de x, que seria o f do x1 asterisco? Vai ser justamente essa medida daqui até aqui, que é dada por esse tamanho. Então, cada um desses retângulos, a medida da base vai valer ΔX, e a altura eu tomei aqui como o f do x1 asterisco para esse primeiro retângulo. O segundo retângulo vai ser o f do x2 asterisco. Nesse terceiro retângulo, a altura vai ser o f do x3 asterisco, e assim em diante até esse último subintervalo. Deste modo, a área da região que queremos calcular pode ser aproximada somando as áreas de todos esses retângulos. E a gente fala aproximada, pois vocês estão vendo que, por exemplo, aqui está faltando um pedaço, mas aqui tem uma sobra, né? Aqui está faltando um pedacinho, aqui eu estou calculando um pouco a mais da área, por isso que a área da região que queremos calcular pode ser aproximada somando as áreas desses retângulos até esse último intervalo aqui. Nós vamos chamar essa área que queremos calcular de A. E essa primeira área eu vou chamar de A1, aqui A2, A3 e assim em diante até o último retângulo que eu vou chamar de AN. Portanto, a área que nós queremos calcular é aproximadamente a soma das áreas desses retângulos. Como é que a gente calcula a área do primeiro retângulo? Nós sabemos que a área do retângulo é base vezes altura. A base vale ΔX e, como eu disse, a altura é dada fazendo o f do x1 asterisco. Essa área 2, que é a área do segundo retângulo, vai ser base ΔX vezes a altura do segundo retângulo, que é o f do x2 asterisco. E assim em diante. Por exemplo, a área A3 vai ser a base, que é o ΔX, vezes a altura, que é o f, 3 asterisco, e assim, continuando aqui a somatória, essa área AN vai ser ΔX vezes o f do xn asterisco. Então, eu posso escrever essa soma em termos de somatória desta forma. Então, vai ficar somatória do i de 1 até n do ΔX vezes o f do xi asterisco. Note que a aproximação da área torna-se cada vez melhor à medida que aumentamos o valor de n, onde esse n é o número de partes que dividimos o intervalo AB. Então, aqui nós temos a função f. Eu quero calcular essa área aqui que está abaixo da função f, limitada de A até B pelo eixo x.
Se o n é igual a 1, eu vou calcular a área de um retângulo aqui. Vocês estão vendo que essa área é uma aproximação da área que nós queremos calcular, mas não é a área exata, né? Pois aqui eu vou estar calculando um pouco a mais, e aqui está faltando essa área para chegar na área exata. Se o n for igual a 3, agora separando aqui o intervalo AB em 3 partes iguais e realizando o procedimento descrito anteriormente, eu vou estar calculando essas 3 áreas e é uma aproximação melhor que essa. Se eu dividir o intervalo aqui AB em 5 partes iguais, note que somando essas 5 áreas, eu vou ter uma aproximação melhor que as anteriores. E se eu dividir o intervalo em 20 subintervalos, note que a soma das áreas dos retângulos é praticamente a área que nós queremos calcular. Ainda, né, não é a área exata, somente dada por uma aproximação. Sendo assim, a área exata vai ser igual o limite dessa expressão aqui quando n tende ao infinito, pois nós vimos no slide anterior, quanto maior o valor de n, a aproximação da área torna-se cada vez melhor. Ou seja, quando n tende ao infinito, esse limite aqui é exatamente a área que nós queremos calcular. Observação, essa soma aqui é chamada de soma de Riemann. Exemplo, calcule a área sob a parábola y igual a x² de 0 até 1. Então, a gente vai calcular essa área aqui utilizando o procedimento descrito anteriormente. Então, primeiro nós dividimos o intervalo AB, no caso aqui é o intervalo de 0 até 1, em n partes iguais. Se de 0 até 1 vale 1, eu quero dividir esse intervalo em n partes iguais, cada pedacinho desse aqui vai valer 1 sobre n. Por isso que aqui a gente começa no zero, aqui é 1 sobre n, é 2 sobre n, 3 sobre n, 4 sobre n, até n menos 1 sobre n, e o último aqui é o n sobre n, que é igual a 1. Em seguida, nós construímos os subintervalos e, para facilitar o cálculo, nós vamos escolher os pontos amostrais, que eram aqueles x asterisco, como o extremo direito de cada um desses subintervalos. Então, em relação a esse subintervalo aqui de 3 sobre n até o 4 sobre n, o ponto amostral que eu vou considerar vai ser justamente aqui o 4 sobre n. Por isso que nós vamos construir este retângulo aqui. Consequentemente, vocês estão vendo que a base de cada um desses retângulos vale 1 sobre n, né? E a altura de cada um desses retângulos vai ser justamente o f do extremo direito de cada um desses subintervalos, né? Por exemplo, tomando esse retângulo aqui, a base vai valer 1 sobre n e a altura dele é justamente o f3 sobre n. A altura desse retângulo aqui vai ser o f de 2 sobre n. A altura desse retângulo aqui vai ser o f de 1 sobre n e assim em diante. Portanto, a área que nós queremos calcular é aproximadamente a soma das áreas daqueles retângulos. O primeiro retângulo possui base 1 sobre n e a altura f de 1 sobre n, como nós vimos anteriormente. A área do segundo retângulo é 1 sobre n vezes o f de 2 sobre n, base vezes altura, e realizando esse mesmo procedimento até o último retângulo,
A base é 1 sobre n e a altura é o f de n sobre n. Lembrando que a função é f de x igual a x quadrado, então o f de 1 sobre n é 1 sobre n ao quadrado, o f de 2 sobre n é 2 sobre n ao quadrado, e assim em diante, até o f de n sobre n, que é n sobre n ao quadrado. Essas potências eu posso fazer esse número ao quadrado dividido por esse número ao quadrado, por isso que aqui eu vou obter 1 sobre n ao quadrado, aqui 2 ao quadrado sobre n ao quadrado, e aqui n ao quadrado sobre n ao quadrado. Fazendo essas multiplicações aqui, nesse primeiro termo eu vou obter 1 sobre n ao cubo, aqui 2 ao quadrado sobre n ao cubo, assim em diante até n ao quadrado sobre n ao cubo. Então, o 1 sobre n ao cubo vai ser um fator comum e, neste caso aqui, a primeira parcela vai sobrar o 1. Eu vou escrever aqui como 1 ao quadrado, só para ficar mais claro no próximo passo. Aqui vai sobrar o 2 ao quadrado, aqui o 3 ao quadrado, assim em diante até o n ao quadrado. Nós vimos na aula de somatória que essa expressão pode ser dada por essa expressão aqui. Fazendo essa multiplicação, eu posso cancelar um n aqui com um n aqui, então ainda sobra um n ao quadrado no denominador. 6 vezes n ao quadrado é 6n ao quadrado. Aqui eu repeti esses dois termos que sobraram. Como nós vimos, aquela expressão que apareceu no slide anterior é uma aproximação da área que nós queremos calcular, e para obter a área exata, nós temos que calcular o limite daquela expressão quando n tende ao infinito. Então, vamos calcular esse limite, primeiramente tirando aqui 1/6 dessa fração, e como aqui nós temos n mais 1 que multiplica 2n mais 1 sobre n ao quadrado, eu posso separar esse n ao quadrado como n vezes n, escrever um n para esse fator e o outro n para esse outro fator aqui. Fazendo a divisão, n por n é 1, e aqui 1 dividido por n é 1 sobre n, 2n dividido por n é 2, e 1 dividido por n é 1 sobre n. Agora, como o n tende ao infinito, esse termo tende a zero e esse termo também tende a zero. Então, esse limite vai ser dado por 1/6 vezes 1 vezes 2, que vai dar 2/6, que é igual a 1/3. Portanto, a área sob a parábola y igual a x quadrado de 0 até 1 vale 1/3. Nesse contexto, nós definimos a integral definida. Então, definição: se f é uma função contínua definida para x maior ou igual que a, menor ou igual que b, então a integral definida de f de a até b, representada dessa forma aqui, é dada como limite do n tendendo ao infinito dessa expressão aqui, que é a soma de desde que o limite exista. Neste caso, dizemos que a função f é integrável no intervalo fechado de a até b. Seja quando esse limite existe, nós dizemos que a função f é uma função integrável neste intervalo fechado. Esse símbolo aqui foi introduzido por Leibniz e ele vem do S de sombra. Ainda em relação a esse símbolo, note que aqui nós temos o A, B. Este A, B são os limites de integração. O A é o limite inferior e B é o limite superior. Esse símbolo de x indica que a variável dependente, no nosso caso, é a variável x, e a integral definida é um número.
podemos trocar a variável x por qualquer outra variável. Então, vou escrever essa expressão como a integral de a até b, o f de t dt, é a mesma coisa de escrever a integral de a até b de f de x dx. Então, nesse contexto, nós vimos nos slides anteriores que a integral de 0 até 1 x² dx é igual a 1 sobre 3. Exemplo, calcule a integral de 1 até 3 de x mais 1 dx. Como essa função no intervalo de 1 até 3 é uma função contínua e positiva, a gente pode utilizar a mesma ideia do exemplo anterior. Então, fazendo o gráfico dessa função, nós vamos obter esta reta. Agora, nós queremos calcular a integral de 1 até 3. Ou seja, nós devemos calcular o valor dessa área aqui, que está sob o gráfico da função, limitado entre os valores de x de 1 até 3 e pelo eixo x. Note que essa região é um trapézio e nós sabemos calcular a área do trapézio. Sendo assim, essa integral é igual à área desse trapézio, que é dado por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior mede 4, a base menor mede 2, a altura mede 2. Então, aqui nós vamos obter 4 mais 2 é 6, vezes 2 dividido por 2, resulta em 6. Portanto, essa integral aqui vale 6. Vimos que quando f é uma função positiva, então a integral definida de a até b é a área sob a curva y igual a f de x de a até b. Quando f assume valores positivos e negativos, como está indicado nessa figura, a integral definida pode ser interpretada como uma diferença de áreas. Neste caso aqui, nós temos essa função f, a integral de a até b de f de x. X vai ser justamente essa área 1 menos a área 2. Então, note que neste caso, essa integral aqui vai ser um número positivo, pois essa área 1 é maior que essa área 2. Contrapartida, se a área 2 fosse maior que essa área 1, o resultado numérico da integral vai ser um número negativo. Como a integral definida é dada por um limite, e nós sabemos que nem todos os limites existem, logo nem toda função é integrável. Mas o teorema 1 nos diz o seguinte: se f for contínua no intervalo fechado de a até b, ou tiver apenas um número finito de descontinuidades, de saltos, então a função f é integrável no intervalo fechado de a até b, ou seja, a integral definida existe. Este teorema garante que a maioria das funções que nós vamos trabalhar são integráveis. Então, pelo que nós vimos nessa videoaula, calcular integral definida é calcular áreas. Vocês viram que calcular integrais definidas utilizando a definição não é um procedimento simples. Felizmente, existem alguns procedimentos para calcular essas integrais de maneira mais simples. Além disso, veremos nas próximas aulas que existe uma relação direta e importante entre integral e derivada. Com isso, nós finalizamos a aula.